Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico que temos nesta noite. Hoje, um tema instigador, passaporte para o céu. Você sabe o que significa isto? O que o pastor está querendo dizer com esse tema, passaporte para o céu? Pois é um tema muito importante na nossa vida cristã para entendermos a nossa salvação, como Deus faz tudo isso, como Deus procede para realizar a nossa salvação, como Ele nos justifica para entrarmos no céu. Então, é um tema muito próprio, muito oportuno para os nossos dias de fé. Mas antes de nós adentrarmos no nosso texto bíblico, convido vocês a nós falarmos com Deus em oração e depois nós louvarmos a Ele. Querido Deus bondoso Pai, abençoe-nos em mais um momento de estudo bíblico, onde queremos que a Tua Palavra produza os frutos em nosso coração. E para tanto pedimos a Tua bênção sobre esse estudo. Ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Ti invocamos para nos abençoar. Amém. Vamos cantar um cântico que nos coloca na presença de Jesus Cristo, na presença do nosso Deus e Salvador, intitulado Jesus em Tua Presença. Vamos cantar? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos culto a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Muito bem, com este cântico então damos abertura, início ao nosso estudo bíblico e quero mostrar para vocês aqui a revista de onde extraí esse estudo bíblico, é a revista Boas Novas, e essa edição desta revista, ela trata toda ela sobre a justificação, as justificativas que Deus recebe para que possamos entrar no céu. Quais são as justificativas? Vamos ver no decorrer do estudo. Mas você está vendo aí agora na sua tela esse quadro aqui da escada das pessoas, nesta escada. Olhe bem para esta tela que aparece aí no seu celular, na sua televisão. Observe pessoas subindo pela escada, né? O que significa isso? Pessoas tentando atingir o céu, chegar até o céu. De que forma? Com suas próprias forças, da sua maneira. E observe ali embaixo da escada os anjos de Satanás com os ganchos puxando as pessoas para baixo, né? Então, observe bem que esta é a realidade da maioria das pessoas, né? Tentando conseguir acesso ao céu, chegar até o céu por sua maneira, por sua vontade própria, né? Tentando se justificar diante de Deus para merecer o céu.
E aí está um engano muito grande. Quando as pessoas começam a pensar assim, não, eu sou bonzinho, não matei ninguém, não uso drogas, não fumo, né? Enfim, começam a se justificar para dizer ao final, então eu mereço o céu, é porque está no caminho totalmente errado, é porque está subindo esta escada, tentando atingir o céu de maneira errada. E nesta subida é enganchado pelas tentações, pelos ganchos de Satanás e conduzido, sim, ao inferno, mas não chegará ao céu. Mas há um passaporte que nos leva para o céu. Não é através de escada, não é através da nossa vida, mas há uma outra maneira. Talvez você já tenha a resposta, mas vamos olhar para a Escritura Sagrada e ver as respostas claras que ela nos dá, a resposta que Deus nos dá. Não é a resposta que está na nossa mente porque ouvimos falar de algum outro lugar, de filosofias, de conhecimentos humanos, mas a resposta que está na Palavra de Deus. E quando pensamos na Palavra de Deus, nós temos vários exemplos bíblicos que nos mostram isto, né? E o primeiro exemplo é o exemplo lá de Caim, lá no Antigo Testamento, quando lembram da história que Caim matou Abel? Então, uma história trágica, o primeiro assassinato da Escritura Sagrada, né? Da primeira família após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, né? E texto bíblico, ali nós vemos que, diz o texto, que Caim retirou-se da presença. O que significa retirar-se da presença do Senhor? Observe também a imagem, né? Essa imagem desta revista Boas Novas que traz esta fuga, esta retirada de Caim para longe do Senhor Deus. Observe ali, né? Roupas bem rústicas, uma vida rústica, né? Uma vida toda diferente da vida que você tem hoje, né? A vida representada nesta pintura. Lembrando que não são imagens de computação, por isso elas não são tão nítidas aos olhos, mas são pinturas, né? Que foram feitas na época. E esta pintura, né? A pintura anterior, aliás, né? Para dar os devidos créditos, né? E esta pintura estão na revista Boas Novas, esta pintura da fuga de Caim, da presença do Senhor, né? O autor é Cormon Fernand, né? É o autor desta pintura que você pode verificar aqui. Então, Caim está afastando-se, saindo da presença do Senhor. E assim como Caim saiu da presença do Senhor, assim muitas pessoas ainda hoje retiram-se de Deus, retiram-se da presença dele por seguir ensinamentos falsos, ensinamentos errados em sua vida, né? Porque quando se fala de ensinamentos errados, aqui está obviamente se referindo ao ensinamento bíblico, aquilo que nos levaria para a salvação, aquilo que nos faz ter acesso ao céu, à vida eterna, que é para onde nós queremos um dia ir, né? Se você conhece alguém que está desesperado, né, com relação à salvação, que não tem certeza da salvação, encaminhe esse estudo para ele, que eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida, no seu coração, uma grande transformação, colocar naquele transformação uma certeza da salvação com base no que a Escritura nos ensina, conforme o que Deus nos mostra aqui, né? E como milhares de pessoas estão se retirando dia após dia da presença do Senhor, dentre estes, muitos estão tentando retornar à presença do Senhor. No entanto, nesse retorno à presença do Senhor, equivocam-se em buscar a maneira correta de retornar à presença do Senhor. E muitos acham que apenas um sentimentalismo é o suficiente para estar novamente na presença do Senhor. Sentimentalismo, eu digo assim, apenas sentir no coração algo diferente, né? Apenas ter um momento ali em sua vida
né, sentir o coração arder com a palavra, obviamente o Espírito Santo agindo ali, obviamente, fazendo que sintam uma alegria, uma sensação extremamente agradável, feliz de estar na presença de Deus. Muitos acham que é apenas aquele momento e pronto, e depois já seguem com a sua vida errada. É preciso lembrar que a vida cristã não é um sentimentalismo barato. Não é apenas sentir aquela alegria plena num instante e depois, né, seguir conforme o pecado orienta, conforme o pecado tenta conduzir a nossa vida, pois estamos rodeados dele. Né? A Bíblia nos mostra que em Isaías, no capítulo 55, o versículo 6, observem só esse versículo que o profeta Isaías nos traz a verdade. Isaías 55, versículo 6. Né? Ali o profeta nos estimula a buscarmos o Senhor enquanto Ele está perto. No entanto, essa busca ao Senhor, ela precisa ser também de maneira correta. Né? Precisa ser de maneira segura, de maneira consistente, de maneira que vá perdurar por longos e longos dias. Não um sentimento momentâneo, não um sentimento barato, um sentimentalismo barato. Né? E nessa busca nós temos também o texto do Antigo Testamento, o texto de Amós, no capítulo 5, o versículo 6. Né? E é um texto também bem conhecido, né, por você, onde você vê visualizando aí na tela, onde o profeta também aconselha você e eu, né, para buscarmos ao Senhor e vivermos. Ou seja, é mais uma dica de que não é algo momentâneo, mas é uma vida de busca ao Senhor. Né? Buscai ao Senhor e vivei, está na letra, na tradução da Almeida Revista Atualizada, onde a maioria das pessoas também lembram. Né? Então, busquem ao Senhor e vivam na presença do Senhor. Não é só de falar, só de pensar, mas é uma vida que Deus coloca ali diante de nós. Né? Outro texto bíblico que nos remete a esta meditação é o texto de Romanos, no capítulo 5, o versículo 1. Né? E aqui nós já vemos o sentido de como Deus justifica a nossa aproximação dele. Né? Por que nós chegamos à presença do Senhor? E tem todo um porquê por trás disso. Né? E nesse texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, a maneira com que o apóstolo coloca está longe de qualquer sentimentalismo, longe de qualquer atitude nossa. Ele coloca o foco na fé. Né? Pela fé somos justificados, pela fé somos aceitos por Deus, pela fé Deus nos recebe. Né? E isso exclui toda e qualquer ação humana. Lembro daquela primeira figura, primeira imagem da escada, né, de pessoas tentando alcançar o céu por sua própria ação, por sua maneira de vida, por sua conduta própria. A Bíblia coloca por terra tudo isso. A Bíblia derruba essa escada. Essa escada não existe. Quando pessoas querem subir uma escada para o céu, baseado em sua própria vida, em sua conduta, em sua maneira de viver, essa escada é do maligno. E é uma escada, por ser do maligno, ela conduz para outro lugar, conduz para a perdição e não para a salvação. Quando o assunto é diante de Deus, então a fé é colocada no ponto central. Por que no ponto central? Porque ela precisa estar fixada em Cristo Jesus. Aí depois nós vamos ver mais profundamente por que isto acontece. Né? Então, essa graça maravilhosa da salvação que Deus nos dá, ela precisa ser compreendida. Ela vem pela fé, e a fé a gente não explica, a gente não compreende racionalmente, mas pelo ensinamento que recebemos de Deus pela fé, ela precisa ser compreendida em nós de que não adianta nós tentarmos fazer alguma coisa para merecê-la, né? E sim, podemos e devemos optar sempre por seguir a fé. Quer ver uma coisa?
quando alguém viaja, talvez você já tenha viajado para o exterior, certamente você precisou justificar a sua ida para aquele local, né? Para negócio, para trabalho, para passeio, para férias, né? Até para viagens interestaduais, nós precisamos justificar a nossa ida e quando queremos retornar. Pois então, assim também com relação à nossa vida eterna, com relação ao céu. É preciso que justifiquemos, né, a nossa entrada no céu. E como acontece esta justificação? Ela parte de nós? Vamos seguir com o nosso estudo bíblico para entender melhor como isto acontece. Olha só o próximo texto bíblico, o texto de Romanos, no capítulo 3, o versículo 22 e o versículo 24, né? O versículo 22 e o versículo 24, aqui de novo o apóstolo Paulo de como este processo de Deus ele acontece, o processo da justificação, né? Ele nos é dado a justificativa, o acesso ao céu, puramente de graça, né? Não por obras, não por nossas atitudes, mas mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Toda a obra de Cristo conquistada na cruz com a sua morte e também com a sua ressurreição no domingo da Páscoa, todo este plano da salvação que está concluído, tudo isto agora nos é dado, né? E através disto, então, Cristo justifica a nossa entrada no céu diante de Deus. Ou seja, ele chega, quando chegar a nossa hora, a nossa partida, e nós estivermos diante de Deus, Jesus vai estar do nosso lado e dizer: olha, esta pessoa vai dizer o meu nome, vai dizer o seu nome, e vai dizer para o nosso Pai eterno: eu justifico a entrada dele no céu. Não pelas obras dele, não pelo comportamento dele, não pela observância de qualquer lei, mas sim pela minha redenção, pelo meu sangue vertido na cruz por ele. Então, esta é a grande justificativa, é o grande carimbo neste passaporte nosso para o céu que Jesus coloca nele. Então, Jesus nos justifica, Jesus concretiza esse plano da salvação em nossa vida, dizendo para o nosso Pai: deixa ele entrar. Ele merece porque ele creu em mim, no meu sangue vertido na cruz para a salvação. Então, um texto muito bonito, muito consolador para se falar deste assunto da entrada nossa para o céu, tá? Outro texto bíblico agora que nós vamos acompanhar é também um exemplo de como podemos entender isso melhor. Nós vamos pegar um personagem bíblico agora muito importante na compreensão desse processo de justificação para a entrada no céu. Nós vamos pegar o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários da Bíblia, né? Dos grandes missionários, um grande exemplo de transformação de vida, né? Quem era Paulo? É preciso compreender a sua vida anterior. Ele teve 2 nomes. O primeiro nome dele era Saulo, né? Quem era Saulo? E aí podemos ver ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, o versículo 3, observe esse texto bíblico ali diz que esse Saulo, ele era alguém que procurava cumprir a lei de forma perfeita, né? A lei humana, a lei judaica, né? Para que, assim, através desta lei, ele pudesse ser considerado bom diante das pessoas, né? No entanto, essas leis humanas excluíam Cristo Jesus, excluíam a mensagem cristã, excluíam o Evangelho. Para eles, Cristo não havia nem nascido ainda, não tinha nem vindo a este mundo ainda. Por quê? Segundo eles, né, quando Jesus nasceria, acabaria guerras, acabaria fome, acabaria tristezas, acabaria o pecado. Assim, eles imaginam
imaginavam a vinda de Jesus. Por isso, todas aquelas pessoas que falavam de Jesus eram perseguidas, eram ridicularizadas, eram presas, né? Eram torturadas, eram mortas, eram jogadas em arenas junto de leões para divertir, para serem espetáculo para as pessoas. E Saulo era um dos grandes perseguidores desses cristãos. Mas aí eu peço agora que olhe essa imagem, né? A imagem, talvez aproxime um pouquinho mais da sua tela, né? Para você poder desfrutar um pouco mais. Mas ali você vê um cavalo e alguém atirado ao chão. Quem é esta pessoa ao chão? É Saulo. E quando isso aconteceu? Quando Saulo, em uma destas perseguições aos cristãos, né, indo para a cidade de Damasco, diz o texto bíblico que uma forte luz brilhou ao redor dele. E esta forte luz fez com que ele perdesse a visão, fez com que ele caísse do cavalo, né? E ali, em meio a esta luz forte, foi revelado para Saulo quem era esta luz. O próprio Cristo estava ali, se revelando a Saulo, porque Deus tinha um grande plano na vida de Saulo. Ao invés dele ser um perseguidor, ele seria agora um evangelizador. Mas para isto precisava acontecer uma transformação na vida de Saulo. Ele precisava largar aquelas leis todas, aquelas leis humanas, aquelas diretrizes humanas, baseadas apenas na sua conduta moral e cívica, que fazia com que as pessoas vivessem daquela maneira, achando que vivendo daquela forma herdariam o céu, seriam merecedoras do céu. E aquela prática de vida estava se enraizando na cultura do povo e precisava quebrar aquela tradição, quebrar aquele ensinamento. E então Deus utilizou Saulo, um dos grandes cumpridores de leis e ordenanças humanas. Cumpria à risca, ele era exemplar, mas apenas diante das pessoas. Deus precisava que ele precisasse ser exemplar agora na vida diante de Deus. Por isso, aquela queda do cavalo transforma a vida dele. Depois que ele caiu do cavalo, nunca mais montou num cavalo para perseguir cristão, mas montou num cavalo para levar o evangelho à frente, o mais rápido possível, de cidade em cidade, de povoado em povoado. E Paulo foi um grande evangelizador. Porque Deus tirou a escada de Saulo. Saulo tinha uma escada que, através da sua maneira de viver, as suas ordenanças, chegaria ao céu. Jesus cortou essa escada, derrubou ele do cavalo e mostrou a ele uma nova vida. E esse exemplo faz com que nós compreendamos. Na nossa vida é importante nós nos desamarrarmos das coisas deste mundo, pois as coisas daqui, elas só nos prendem para a condenação. Se nós tirarmos o foco de Cristo Jesus, tirarmos o foco do lugar certo, né? É preciso que haja uma reeducação na nossa vida. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo teve uma reeducação espiritual. Antes ele procurava viver a vida espiritual dele perfeitamente, mas com base nas atitudes humanas, né? E agora ele precisava ser reeducado, a fim de olhar para Cristo e ver que os méritos da sua salvação não estavam nele, mas sim em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, o autor e consumador da nossa salvação em Cristo Jesus, né? Observe ali o texto de Gálatas no capítulo 2, o versículo 16, né? Onde o apóstolo deixa ali bem claro que nós, as pessoas, o ser humano, não é justificado, não é aceito por Deus por obras, por aquilo que a pessoa faz, mas única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, né? Então, mediante a fé é o que nos une a Deus e que faz com que nós estejamos junto com Ele aqui neste mundo e também, principalmente,
na eternidade, né? Então, outra passagem bíblica que é importante nós termos em mente aqui é o texto de Romanos, no capítulo 3, o versículo 23. Observa só esse texto bíblico ali. Esse texto nos diz que, por termos o pecado em nós, por sermos pecadores, todos nós merecemos a condenação. Então, tudo o que é nosso, o que é naturalmente nosso, o que nós podemos fazer, sem a ajuda de ninguém, é ser condenado. Para sermos condenados, não precisamos da ajuda de ninguém. Já nascemos condenados, pois nascemos afastados da presença de Deus por causa do pecado. Mas para que haja a salvação, é preciso haver a transformação. E essa transformação, ela acontece no nosso batismo. Por isso o batismo, ele não pode ser um mero ritual. Ele não pode ser apenas um faz de conta no dia do culto, no dia da celebração. Não pode ser simplesmente para tirar foto, para fazer um almoço especial. Mas o batismo, ele precisa ser marcante na nossa vida. Ele precisa marcar o início da nossa vida espiritual, da reeducação espiritual, onde nós somos convidados com o poder do alto, o poder do nosso Deus triuno, a largarmos de mão das coisas humanas e vivermos fundamentados nas coisas espirituais, né? Imaginar que nós somos salvos da maldição desse nosso pecado que está em nós através de qualquer coisa que nós possamos fazer é o pior engano que nós podemos cair. Mas, infelizmente, é o que a maioria das pessoas pensam. Se você perguntar para alguém, você tem certeza da sua salvação? A maioria vai dizer que não. E em justificativa desta resposta negativa, vão dizer, porque eu não sou perfeito, porque eu tenho pecados, porque eu tenho as minhas falhas, né? E então com isso eu não mereço a salvação. A maioria vai responder isto. Mas a resposta a esta pergunta, né, se você tem certeza da salvação, nunca pode estar fundamentada nas coisas que a gente faz ou é. Somos pecadores, é verdade. Somos imperfeitos, é verdade. Você e eu somos. Somos falhos na nossa vida. Mas estes pecados, estas falhas, não podem ser maiores do que a graça de Cristo. Por que eu digo não podem ser? Porque muitas vezes nós damos maior peso para o pecado, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, do que a obra de Cristo na cruz. Vocês estão entendendo? Então, o que nós precisamos dar valor e peso é para a graça de Cristo, é para o perdão que Ele conquistou para nós, né? E é sobre esta graça que deve fundamentar a nossa certeza. Então, quando alguém perguntar para você, você tem certeza da salvação? Diga sim. E se alguém perguntar por quê? Responda, porque Cristo morreu por mim, porque Ele pagou os meus pecados e agora através dele eu tenho acesso ao céu. Esta é a resposta certa, esta é a resposta definitiva. Se a certeza da salvação está baseada nas atitudes, no comportamento, então o caminho está errado. Então você está procurando subir uma escada e essa escada ela não existe. Ela, quer dizer, até existe, mas é para levar para outro destino, para a condenação e não para a salvação, tá? Então é preciso que a gente lembre e procure na nossa vida viver a cada dia, levantar a cada novo dia, tendo esta certeza de mais um dia viver na presença do Senhor Jesus e dele obter a salvação, tá? Outro texto bíblico, aliás, esse processo de salvação, outro destaque que eu quero dar aqui. Muitas pessoas acham que esse processo de fé, ele depende de nós também, né, da nossa ação, mas isso não acontece, né? A nossa fé e o trabalhar da fé não é uma ação minha e sua, ela depende totalmente de Deus.
E para que Deus atue na nossa fé, fortalecendo ela, a fim de que nós confiemos plenamente sempre na palavra, é preciso que a palavra esteja diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, diante de nossas mãos, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de agir em nós e proporcionar em nosso ser a transformação, de deixarmos de olhar para a nossa vida e sim olhar para Cristo e nele buscar sempre ter esta certeza da salvação. Tá? E também, nesse processo de salvação, muitos compreendem de forma errada o seguinte tópico. Muitos acham que tem a sua parcela de ação na salvação. Eles entendem assim, Deus fez a parte dele e agora nós devemos fazer a nossa parte para merecermos a salvação. E isto também não é correto. Não tem qualquer parte que nós devamos fazer para merecer a salvação. Não há 1% sequer. Tudo que se refere à salvação já está pronto. Cristo já conquistou e está pronto à nossa disposição. Nós recebemos totalmente esta salvação por graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E nesse processo exclui a nossa obra humana, porque o que nós podemos fazer por nós próprios, né, alguma coisa, é sermos condenados. Né? A nossa ação própria humana, ela nos leva para longe de Deus, assim como fez Caim, que fugiu da presença do Senhor. Agora, para que possamos fazer algo no reino de Deus, é preciso vivermos em fé, é preciso fazermos as coisas do Espírito, vivermos para Cristo, deixarmos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com os pensamentos mundanos de lado e procurar viver conforme a orientação de Deus. Por que é importante destacar isto aqui? Né? Porque Deus cumpriu a salvação já de forma plena, de forma completa. Não precisamos mover 1 milímetro sequer para completar algo na presença do Senhor. Tudo está 100% certo. Né? Agora, o último texto bíblico que nós podemos acompanhar aqui é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, e este versículo nos coloca diante da figura do apóstolo Paulo, que nós vimos antes, né? Porque o apóstolo Paulo teve uma transformação de vida, e assim também nós, como cristãos, a partir da palavra, a partir da fé, a partir do batismo, nós temos uma nova vida. E o apóstolo Paulo diz aqui aos Coríntios, quem está em Cristo é uma nova criatura, tem um novo ser. Né? As coisas antigas já passaram, tudo agora se fez novo. Né? Um novo modo de pensar, né? Não apenas nas leis humanas, nas leis civis, nas leis cerimoniais, mas sim naquilo que Deus coloca no nosso coração para seguirmos firmes até o final. Né? E de fato, agora nós sabemos que não temos que nos preocupar sobre precisar nos mostrar para Deus ou para o nosso próximo com relação à salvação. Entendam aqui agora, meus queridos irmãos, bem fácil de entender. Vocês viram a escada lá do início, onde muitas pessoas tentam chegar ao céu por suas atitudes, por suas boas obras, por seu bom comportamento. Prestem atenção, Deus não precisa do seu bom comportamento para salvar você. Ele já sacrificou o Filho dele, Jesus Cristo, para te salvar. Ele, portanto, não precisa da sua boa obra. Ele não precisa das suas boas ações. Ele não precisa do seu bom comportamento. O seu bom comportamento, as boas obras, as boas ações, não vai aumentar o amor de Deus por você. Não vai aumentar a sua salvação, não vai mudar em nada no que se refere à tua comunhão com Deus. Mas então, pastor, para que as boas obras, para que
as boas ações, o bom comportamento, elas têm a sua utilidade sim. E elas são muito úteis. Para quem? Para o próximo. O nosso próximo precisa muito das nossas boas ações. Precisa muito do nosso bom comportamento. Precisa e muito do nosso, da maneira agradável de se viver, de ajudar uns aos outros. É diante do nosso próximo que isso tudo faz a diferença, que as boas ações se fazem presente e fazem a diferença. Mas não no que se refere à salvação. Então, não justifique a sua salvação pela sua vida, pelo que você faz de bom ou de ruim. Porque aquilo que você fizer de ruim também não vai diminuir o amor de Deus por você. O amor de Deus por você sempre vai ser o mesmo, vai ser total e pleno. Assim como também as boas coisas não vão aumentar o amor de Deus por você, porque o amor sempre já é total e pleno. Né? Mas as boas ações vão beneficiar o próximo, assim como as más ações, o mau comportamento vão prejudicar o próximo e vão dar mau testemunho, né, da sua vida cristã. Por isso, nesse passaporte para o céu, a justificativa que podemos dar diante de Deus é simplesmente dizer: Cristo me perdoe, Cristo me salve, me justifica. É Ele quem garante o nosso acesso ao céu. Não existe escada, né? Existe apenas uma ponte que nos liga à eternidade. E qual é esta ponte? Cristo Jesus. É uma ponte segura, uma ponte firme, uma ponte intacta, jamais vai ruir. Né? Todos os demais caminhos nos levam, e demais maneiras nos levam para a perdição. Mas para a salvação é apenas através da ponte de Cristo Jesus. Como na imagem desse estudo bíblico que você pôde acompanhar, uma imagem tão bonita, uma imagem azul, né, que representa o glorioso céu com uma escadaria, com uma porta ao fundo, né, nos convidando para entrar, né, nos convidando para desfrutar de toda a glória que Cristo já conquistou. Nenhuma glória nós conseguiremos conquistar, mas tudo Cristo já conquistou por nós. Então é Ele quem carimba o nosso passaporte para o céu, né, com o seu sangue vertido na cruz, com a sua obra redentora. É Ele quem justifica a nossa entrada. Por isso podemos ter a certeza, sim, da nossa salvação. Por quê? Porque estamos unidos a Cristo Jesus e Ele nos garante isto. Bacana, né? Então agora eu tenho certeza que você tem ainda mais certeza da sua salvação, porque você está olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, o autor e consumador da salvação, da sua salvação. Compartilhe esta mensagem, esta boa nova com as pessoas com quem você convive. Combinado? Então, bacana. Nesse momento nós vamos falar com Deus em oração e depois nós vamos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus, ok? Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos por termos a certeza da salvação. A cada dia podemos acordar e estarmos certos de que andaremos, trabalharemos, viveremos na Tua presença, pois estamos unidos contigo, ó Santo Deus e eterno Pai. Que esta certeza nos traga também a convicção de permanecermos nesta salvação sem qualquer obra própria, sem qualquer mérito nosso. Por isso, bondoso Deus e amado Pai, assim queremos seguir nesta vida, buscando andar conforme as Tuas orientações para nós. Derrube de nossa consciência, de nosso pensamento, as escadas que procuramos subir, escadas que só nos levam para a perdição, escadas que o maligno coloca diante de nós, nos convidando para subir de maneira errada, prometendo chegar ao destino feliz da eternidade no céu, conforme muitas pessoas procuram atingir e desfrutar deste êxito. Mas este convite é falso e a Tua Escritura derruba esta tentação
dizendo que a única maneira de conseguirmos chegar até o Pai eterno, até o reino dos céus, é através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E somente através dele podemos desfrutar da eternidade. Obrigado, ó Pai amado, por carimbares o nosso passaporte para o céu, por termos a certeza desta nossa vida eterna junto contigo, pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Nós oramos te pedindo e agradecendo, em nome e por amor de Jesus, nosso eterno e bom pastor. Amém. Vamos louvar a esse nosso Deus que nos dá tanta certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, não pelo que a gente faz, mas por tudo que Cristo já fez por nós. Então vamos cantar o próximo hino, Eu Só Confio no Senhor, que esta sempre seja a sua certeza também. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Deus assim abençoe a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, sempre dando a você a certeza da salvação e transmita esta certeza também com aqueles com quem você vive. Deus assim te abençoe e nós nos encontramos aqui na quinta-feira para o nosso próximo estudo, onde nós veremos de uma forma mais prática a nossa vida de santificação. Aí sim, os benefícios que o nosso próximo terá com o nosso bom comportamento, com a nossa boa vida, com a boa prática da palavra e da vida cristã. Nos encontramos então na quinta-feira para o nosso próximo estudo. Deus assim nos abençoe. Até lá. Amém.